Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 16 de novembro do ano de 2020. Segunda-feira, iniciando a semana. Em prece, nos posicionamos em busca do atendimento, do convívio, da terapêutica, da orientação, do consolo, que estejamos todos imbuídos da resiliência, da empatia, da humildade, da compreensão, do amor, no seu sentido amplo, profundo, espiritualizante. Nosso tema de hoje: tudo é fácil àquele que ama e crê. Nós vamos seguir a orientação de Allan Kardec, que publica o Evangelho segundo o Espiritismo e dá o primeiro capítulo, o título Não Vim Destruir a Lei. Vamos ler o versículo do Evangelho atribuído a Mateus 5, 17 a 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a voz advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se lhe assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade.
a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imitei as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Mensagem do Espírito Fenelon, 1861. Pois bem, senhora, senhor, amigos de caminhada, vocês que se aproximam do nosso projeto para pesquisar, para estudar, e afinizado, convidado para trabalhar pela causa. Desprovida de interesse pessoal no seu sentido negativo ou obliterativo, porque nós podemos ter um interesse pessoal de fazer o bem, de cultuar o belo, o nobre, o justo. Mas, envolvidos por uma causa como a cristã, o único móvel é o do bem, da prática da caridade. E para tal, somos convidados, uma vez que levantamos o dedo dizendo que precisamos e que queremos, para nos preparar para uma nova etapa na vida. Porque nunca será como antes. Quando depositamos as nossas esperanças, as nossas expectativas, numa orientação segura, clara e prática. Os espíritos vêm ao nosso encontro, através, portanto, do espiritismo. Do espiritismo fenomênico, dos médiuns, das comunicações, também. Mas principalmente o espiritismo moral, que proporciona uma revolução, que se apresenta e é antes moral do que material. Porque as revoluções materiais, como temos estudado, elas têm os seus objetivos transitórios. Então eu quero revolucionar, eu quero mudar o antigo oferecendo o novo. E geralmente as revoluções se dão de uma forma apressada. As mudanças abruptas. E que acabam, mesmo com ideais justos, estabelecendo um espírito de disputa. É o poder pelo poder.
Tanto que as revoluções têm uma conotação sangrenta, quando no mundo físico. A história nos mostra sempre a injustiça como base, a busca pela liberdade, igualdade, dialoga com todos os impérios da Terra e todos os processos que caracterizam as deformações. A concupiscência, o desvio do que é justo, do que é verdadeiro, do diálogo com o progresso moral. Todos temos um senso de justiça, um senso moral que vai se desenvolvendo naturalmente. É a lei do progresso. Então, natural a indignação surgir quando diante das deformidades, como eu disse. Aí entra o Cristo, considerado para o idealista como um revolucionário, ou não. Basta ver os discursos. Jesus não concordava com o sistema. Então ele usou a Zohag no templo para falar dos mercados, dos mercadores. Ele falou que os religiosos eram túmulos caiados. Então ele promoveu um movimento para mudar. Bom, ele, na verdade, veio nos mostrar que a lei e os profetas, elas estão no mundo para clamar, solicitar, convidar para um diálogo com a justiça, com a quebra dos paradigmas primitivos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra que o processo, ele naturalmente exige conhecimento, planejamento e mudanças. E o reino dos céus é sob o ponto de vista do coração. As mudanças têm que partir de cada um, para que o todo se modifique. Eis aí uma abordagem simples, não precisa de muita elaboração. E todos entendemos. Mas só que entra um ingrediente que é o dificultador para o apressado. O tempo de Deus e o tempo dos homens. É bem diferente. O tempo dos homens é o tempo do agora, o tempo de Deus, o eterno. Deus se expressa em misericórdia, dá a cada um, segundo suas obras, oportunidades. Então Deus, na sua infinita bondade, se manifesta através de leis divinas. Então a lei de igualdade não é a lei dos homens, ela é divina. Os homens é que se aproximam em busca da. A lei do progresso, a mesma coisa. Só que o progresso, sob o ponto de vista divino, ele não dissocia razão e sentimento. O progresso na Terra, ele se projeta pela intelectualidade que traz o moral, mas de uma forma nem sempre satisfatória. Ou como numa linguagem bem superficial, o moral vem bem devagarzinho e o intelectual, se puder, uma velocidade supersônica. Então não adianta a gente descobrir o mundo subatômico ou desvendar os mundos que estão nos universos se não trabalharmos o desenvolvimento moral. Aí tem uma sabedoria antiga, estoica. Marco Aurélio dizia, o imperador romano, que viveu no século III, século II, a virada, que é preferível um homem ignorante na plenitude
do que com um pouquinho de conhecimento utilizado de uma forma indevida. Pode fazer um estrago enorme. Então observem uma questão de interpretação de ciência em mãos, entre aspas, equivocadas. Porque nada acontece por acaso. Surge a teoria da evolução lá no século XVIII, XIX. Darwin e os seus contemporâneos. E dentro dos processos evolutivos, que significam mutações ou etapas evolutivas, há um problema que no mundo material não se solucionou, que é a chamada solução de continuidade, quando uma espécie modifica. Porque existe um processo evolutivo, de progresso nessa evolução. Pois bem, a solução de continuidade a ciência humana não vai resolver. Porque entre uma escala e outra, os seres se desenvolvem no mundo espiritual. Então as mensagens mediúnicas sérias, como por exemplo André Luiz, explicam isso. Mas há então um processo, nesse processo de mudanças e aprimoramento, purificação. Naturalmente, quando atingimos a fase hominal, nós vamos percebendo pelos estudos científicos que nós estamos em mutações. O corpo de um homem atual é diferente da estrutura de 200 mil anos atrás. Para ficar por aí e não polemizar. Então nós estamos modificando. Então essa purificação, ela foi de alguma forma captada por médiuns, por pesquisadores. E surge a teoria da eugenia, lá na Alemanha. A purificação está correta. Agora, você trabalhar no sentido de expurgar o que é tido por impuro é uma deformação completa da teoria. Então, no grande futuro, o biotipo humano vai ser bem melhor do que é hoje. Isso é fato. Agora, não significa que vamos ter na raça ariana ou na outra raça a que vai ser a preponderante. É um outro tipo de homem. Compreenderam o que eu quis dizer? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o extermínio de judeu? Ou de outros que eu não vou entrar no mérito. A ideia era ter um tipo perfeito que era o homem ariano. É uma deturpação total. Falta evangelho, falta espiritualidade, falta amor, falta caridade. Eu vou só dando um exemplo mais forte para a gente perceber que a ciência ela tem que caminhar naturalmente sobre uma ótica divina com desenvolvimento moral. Por isso é que os espíritos, de alguma forma, eles inspiram os homens, mas eles não precipitam revelações fora de época. Porque se a gente usa o avião para jogar uma bomba, o avião foi desenvolvido para encurtar a distância e distribuir remédios. Olha para vocês verem que contrapartida que nós aplicamos de acordo com os nossos interesses mundanos. Pois bem, cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Então Jesus retorna pelo Espiritismo dizendo assim: pessoal, vamos com calma. O sofrimento está na razão do desconhecimento. Não temos claro
os projetos que, por exemplo, nós mesmos combinamos antes de reencarnar. Então, os problemas que enfrentamos no caminho, eles são importantes para o nosso desenvolvimento. Agora, naturalmente, vivemos numa época que precisa de ser relembrada, que é uma época de confusionismo moral e intelectual. A dizer que estamos vivendo uma travessia que se caracteriza por um período de tempestades. Tempestades. Só que o Senhor, Ele não autoriza a nossa permanência nesse processo porque vamos morrer com Ele. Não. Não é para que a gente venha a ser retirado do contexto. Pelo contrário, aprendemos a lidar. Sobreviver. Na sobrevivência que a gente adquire experiência. Então nós temos o impacto de fora que pode ou não ter repercussão moral, de acordo com o interesse do indivíduo em ouvir a voz da consciência. O que aconteceu no planeta? Não é muito nosso tema, mas um bichinho invisível parou o planeta, não parou? Até hoje os homens não têm habilidade para lidar com um bichinho invisível. Aí se alimenta a teoria do medo, a teoria da separatividade, da violência, do preconceito. Então o indivíduo desconhece, mas, por exemplo, ele tem a caneta na mão, ele determina. Para tudo. Aí vem o debate. Tem que parar ou não tem que parar? Então, o contexto do homem que desconhece é começar a se despertar, movimentando a cabeça, verificando que existem outras questões. Aí ele vai ter uma opinião. A etapa posterior é a da sabedoria. O percentual maciço da população atual do planeta é o percentual das opiniões. Porque a grande maioria vivemos uma ilusão. Uma ilusão completa do que é o certo e o que é o errado. O certo para mim pode não ser para você. A opinião de agora será substituída pela opinião do futuro. E o legal é que você pode opinar. Na Idade Média, podia. Nos tempos de Jesus, ele tinha liberdade plena para falar sobre o contexto político romano ou religioso dos judeus. Porque ele falou alguma coisa diferente, ele foi tido como alguém que estava querendo promover greve, formação de classe, lutar por direitos, ir para a justiça, requerer isto ou aquilo, advogar em causa própria, ou advogar para minimizar os crimes hediondos, ou para tentar livrar o indivíduo de pequenos crimes. Entenderam? Não, ele falou assim, eu não vim destruir a lei. Eu vim lhe dar cumprimento, porque a base da lei é da justiça. Então, se você for justo, se você for caridoso, porque em verdade, ele veio inaugurar a fase da caridade, porque a caridade até então era apenas alguns lampejos filosóficos. E com Jesus o processo foi muito diferente, porque ele fez uma caridade tão pungente, tão bela, tão fora do seu tempo e do nosso, que a caridade de Jesus ainda não é do nosso tempo, é do futuro. E o que aconteceu com ele? Foi preso,
Vamos tirar ele do circuito. Esse moço aí está dando trabalho. Lembram dos debates históricos? Lá em Roma, com Pôncio Pilatos. Se a gente quer detalhes do julgamento de Jesus, temos na obra há 2000 anos aspectos muito interessantes. Pilatos pergunta, e afinal de contas, quem é esse homem? Lembram de Públio Cornélios Lentulus Emmanuel falando com Pilatos? Eu o conheci. É um homem bom, é um homem justo. Ele fala alguma coisa contra Roma? Não. Ele incita o povo contra Roma? Não. Então esse homem é doido. Não, ele fala para pagar imposto. E fica bem para religioso e para político. O dízimo. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele convida para o reino, para a mudança, para o aprimoramento. Mas ele diz assim, não deixa para depois, é agora. Então, independente da sua posição espiritual, optar pelo reino de Deus como prioridade é um ato de sabedoria. Qual que é o nosso tema? Tudo é fácil àquele que ama e crê. Está no texto. Então o problema que você passa por ele, basta amar e crer. Nossa, será? Olha, está escrito aqui, hashtag em paz com Carlos Alberto e vocês entrem em conflito com Fênelon. Porque ele tem autoridade, ele tem costa larga. Para falar para vocês assim, o pessoal, aí ele vai encontrar uma didática, né? Eu não vou nem entrar no mérito, quem sou eu? Para discutir as táticas de Fênelon. Mas eu estou adotando a minha, politicamente correto, sem mimimi, sem problema, tá bom, pessoal? Fiquem em paz. Mas o Fênelon está dizendo, crê e ama. Paulo de Tarso fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que beleza. Ah, Carlos Alberto, mas na hora, você não tem noção. Então está faltando o amar e o crer, por isso que você está reclamando. Por isso é que a gente pensa que não dá conta. Ah, mas eu amo meu filho. Não, peraí, uma coisa é você ter afinidade com ele, você gostar dele. Outra coisa é amar. Amar é um sentimento que envolve também projetos, escolhas. Então você pode achar que ama, mas não está amando. Você pode estar agindo com interesse pessoal. Você faz de tudo para ele não te dar problema. Você não quer o problema, sendo que o problema é o importante para ele. Porque se tem o problema, significa que não acabou, como diz o Drummond. Então, problema existe porque não acabou o processo. Então, amar no sentido amplo é desejar o bem. O bem para todos, inclusive para ele. Crer. Bom, se você for levar no sentido lato da crença, crença não se discute. Não se discute. Nós temos pessoas, amigos, que são muito mais crentes do que muitos outros amigos nossos espíritas. São crentes católicos, acreditam em suas doutrinas e vivem no sentido lato da palavra. Cumprem os sacramentos, os ordenamentos e etc. Estão na luta evolutiva como nós espíritas. Como temos ateus, graças a Deus, são ateus. Porque se vier para o meio espírita, vai arrumar confusão. Se envolver com religião dá problema. Mas você vai verificar o indivíduo, é o melhor médico do hospital.
é o mais caridoso lá no mundo operário. Tem disponibilidade, é amigo, solidário. Pode ser que a religião atrapalhe. Então nós estamos dizendo sobre princípios de vida, não de religião. Você é crente, você confia, você acredita e você investe nos princípios que você definiu como meta de vida? O filósofo vai estabelecer a meta de vida, a vivência das virtudes. Ele não abre mão. O religioso pode eleger o princípio de vida, a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão. A sua crença é ser uma mãe na acepção da palavra. Essa é a sua crença. Você não desvia desse princípio. Espetacular. Agora, independente do que você define como princípio, o que é o mais importante é você não desfocar. É você não negociar para tergiversar, hesitar, postergar, deixar para depois para ficar negociando com as imperfeições. Entenderam? Um assunto propõe uma revolução no seu sentido de reposicionar para gravitar na órbita do equilíbrio. Não para brigar com o mundo. Para terminar, você foi ontem exercer sua cidadania, sua responsabilidade, você foi votar nas eleições regionalizadas. Aqui no Brasil é obrigado, né? Em outros povos, em outros lugares não, é facultativo. Por que é obrigado? Tire a sua conclusão. Significa que nós estamos sendo constrangidos a aprender. Que em outros lugares, facultativo. Porque a liberdade é mais ampla. A cada povo, sua regra, sua lei, de acordo com a sua necessidade. Você foi exercer a sua cidadania porque você ama e crê? Não, Casalberto, eu não acredito nessa turma que representa ou diz representar. Não, então peraí. Então significa que você não entendeu o que você foi fazer. Com conhecimento espiritual mais amplo, possivelmente nós vamos nos deparar com pessoas que foram votar ontem agradecendo a Deus a oportunidade. Pegaram aí? Porque nós precisamos, que nós temos que aprender uma série de lições, inclusive da disciplina. Então existe a disciplina individual, existe a disciplina coletiva. Você ficou satisfeito com o resultado das eleições? Sim ou não? Isso é um direito inalienável, porque você fez uma opção. Vou inventar uma história. O seu candidato não venceu. O candidato que venceu passa a ser agora o representante. Você vai entrar nas faixas da contestação de quem ganhou? Ou torcer para que ele consiga cumprir o mandato dele com dignidade, por certo, com as suas melhores intenções? Tem muita gente aí que está jogando pedra. Cada um segundo suas obras. A definir o seguinte: tudo é fácil àquele que ama e crê. E o amor não é só aqueles seus. É amar no seu sentido amplo. Porque os nossos princípios que norteiam a nossa jornada, eles continuam firmes, brilhantes, bem na prateleira de cima. E nós não podemos perder o foco. Porque senão a tempestade, a travessia se torna perigosa.
muito perigosa. E nós precisamos ter atenção. Eu me recordo, até porque assisti um depoimento de um companheiro que fez a citação, e eu achei muito interessante. O grupo musical Legião Urbana tem uma música que fala sobre a vigilância, quando diz assim: eu não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Isso é muito importante, porque o poeta, se foi o Renato Russo, quis dizer o seguinte: olhai, vigiai e orai. Porque nós podemos escorregar, mesmo com as luzes acesas. Ainda mais se elas estiverem apagadas e a gente julgar que está dominando o ambiente. Isso é humildade. É se colocar realmente numa condição de reconhecer que precisamos o tempo todo aprender, reaprender e fazer diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto é consolador e funciona talvez como uma mola propulsora. Quando diz assim: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então todos temos uma responsabilidade que é importante para o nosso crescimento e para o coletivo. Que a gente possa valorizar, não supervalorizar ou menosprezar, valorizar, de uma forma que não se dialoga com a ilusão. Sendo mãe, sendo pai, sendo filho, sendo trabalhador da doutrina, seja no seu ambiente profissional, você tem um papel. Então, o nosso desafio é compreender o nosso compromisso com os princípios que estamos elegendo para nos inspirar nessa jornada e não esquecer deles. Jamais. Fenelon está dizendo que não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos sem a conjugação. Então, a formiga é um grande exemplo. Então, a formiga junto com outra formiga é mais. Eles podem muito. Então, nós temos o dom da vida, a oportunidade do trabalho, da convivência familiar, convivência com os amigos. Nós temos que fazer valer desta oportunidade. No livro Lindos Casos do Chico Xavier, organizado pelo Ramiro Gama, tem uma história que ele deu o título de Com uma Estrela no Coração. Chico Xavier teve a oportunidade de ver no mundo espiritual um painel que foi favorecido pela indução magnética de Emmanuel, o Espírito benfeitor, lá nos tempos do cristianismo. Então, ele relata uma história muito interessante, que um dos seguidores do Cristo, tão sincero quanto destemeroso na propagação do cristianismo nascente, é chamado à frente de César. Onde está o homem do caminho? O filho do carpinteiro? O teu Cristo? Esse Marte ergue-se e aponta para o coração e diz assim: ele está aqui. César, arrogante, terrível, tocado no seu orgulho, manda: arranquem-lhe então o coração. E o Chico viu instantes depois um ambiente que se ilumina com a presença desse espírito que foi o Marte.
E na altura do coração, uma grande estrela. Esse Marte teve uma missão. E ele levou até o fim. O seu último momento, ele poderia ter dito para César: o Cristo foi crucificado pelos romanos. Não, ele não deu uma resposta superficial, porque ele tinha internalizado. Ele falou: o Cristo está aqui no meu coração. Parece uma história simples, né? Uma vida ceifada, ele foi assassinado, arrancaram-lhe o coração. Mas para aqueles que estão em busca do amar e crer, essa história ilumina até hoje e vai continuar iluminando. A princípio, ilumina o coração do próprio Marte, mas também os olhos de César e de todos nós, que por intelectualidade, por experiência, a gente já aprendeu a escrever a palavra Roma. Agora a gente vai aprender a escrevê-la de trás para frente. Na língua portuguesa é possível traduzir Roma em amor. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer brilhar no peito essa luz, sendo formiguinhas do bem. Esta figura, essa imagem usada por Fénelon é transcendente para nos mostrar que nós, como cristãos, devemos dar as mãos, reconhecer limites, verificar a pluralidade, as diversidades, pois só assim iremos compreender a universalidade. A dica é: pratique a caridade, para sermos premiados amanhã com o estado de alma chamada felicidade. Ave Cristo, um bom dia, uma boa semana para todos. É o que deseja toda a equipe da FIAC, a Casa de Kardec, Amélie Baudry.